Olá, graça, paz e misericórdia da parte do Rei Jesus, aquele que veio nas nuvens do céu com poder e grande glória. É uma grande satisfação receber você aqui no canal Escatologia Plena, e nesta oportunidade eu quero fazer valer uma das grandes expectativas da igreja em relação ao fim e à volta de Jesus Cristo. Você vive na expectativa que o evangelho deva ser pregado em todo o mundo para que venha ao fim? Essa é uma expectativa da igreja presente. Espera-se que o evangelho possa tão somente ser pregado em toda a esfera terrestre, para que em consequência venha ao fim o retorno de Jesus Cristo. E por conta disso, muitos ministérios, denominações têm enviado, os seus ministros, conhecidos como missionários, para que essa prerrogativa possa ser cumprida, para que o evangelho possa chegar aos quatro cantos da terra enquanto há tempo, e assim Jesus vir em louvor e glória, estabelecendo o seu fim total à humanidade da terra. Mas será que é isso realmente que Jesus ele está falando na sua palavra lá em Mateus capítulo 24, no versículo 14? Porque o texto diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, por conta dessa declaração de Cristo, a igreja atual vive tão somente enviando seus missionários, dando tão somente a resposta de que esse evangelho chegue a toda a nação da terra e assim o fim venha. O problema é que essa declaração de Cristo não tem nada a ver com relação ao fim do planeta Terra, porque se você for olhar o contexto, lá em Mateus capítulo 24, no versículo 1 em diante, nos três primeiros versos primeiros, você não vai encontrar nada referente ao fim do planeta Terra. Jesus está se dirigindo à destruição do templo de Jerusalém, um templo suntuoso, e ali simbolizava a dispensação judaica, a dispensação da lei, e que chegaria ao fim. A dispensação da lei estava representada de uma forma categórica naquele templo, porque o templo simbolizava a presença de Deus entre eles, ou seja, a aceitação por conta da aliança. Então, o fim do templo daria cabo ao término daquela aliança, daquela dispensação. Por conta disso que Jesus se dirigiu ao templo, dizendo que não ficaria ali pedra sobre pedra. Então a gente vai fazer uma observação mais clara do que significa essa palavra mundo em Mateus 24:14. A gente descobre que não tem nada a ver com o cosmos, com o planeta Terra, com céu, terra, mar e tudo aquilo que nele exista. Mas tão somente o significado é outro aqui no original grego. A palavra grega para mundo em Mateus 24:14 é oikomene, que significa o quê? Terra habitada, porção dominada pelo Império Romano. Então esse é o entendimento. O evangelho deveria ser pregado nessa região. Então, uma vez que o evangelho fosse pregado, o fim viria. O fim de quê? O fim da dispensação da lei, para assim ter início a graça de Deus, para que a graça de Deus pudesse ser então vivenciada pelo seu povo, pela sua igreja. E assim se deu. Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui nesse gráfico o que é que se entende como a extensão desse oikomene, porque esse é o sentido, olha só. Então aqui você encontra, essa é a extensão do oikomene, né? O oikomene não tem nada a ver com o planeta Terra em geral. Esse é o entendimento que temos que saber do que se tratava Jesus quando ele disse que o evangelho deveria ser pregado em todo o mundo, ou seja, em todo o oikomene. Essa era a terra habitada, essa era a região pela qual a mensagem do evangelho deveria chegar, enquanto o fim, para que o fim viesse a ser manifesto. E assim se deu. Aí você vai encontrar isso claramente quando você vê as viagens do apóstolo Paulo, as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Aqui temos a terceira, porque teve outras duas. Então todas essas viagens missionárias do apóstolo Paulo englobou todo o território, todo o oikomene
que estava proposto dentro da profecia de Jesus, que deveria assim chegar o Evangelho e assim vir consecutivamente o fim. Está bem claro aqui o texto. Então o apóstolo Paulo ele cumpriu cabalmente o seu ministério, levando a palavra da graça de Deus aos gentios, assim determinada pelo próprio Cristo, em cumprimento do seu retorno em glória, que se daria com a queda do templo, que aconteceu em 70. E temos aqui a Bíblia mesmo testificando isso. Por exemplo, quando a gente faz a leitura de Romanos, capítulo 10, versos 17 a 18, o que é que está escrito? Logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra, olha só, saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Então quer dizer, a palavra do Senhor, a palavra do Evangelho, foi conhecida em todo o mundo, já no primeiro século da era cristã. É bom que a gente também faça uma observação aqui importante, que a palavra mundo que aparece aqui no verso 18 de Romanos 10, também é oikomene, que quer dizer terra habitada, porção dominada pelo Império Romano, justamente a porção pela qual o Evangelho deveria assim ter chegado antes do fim. O apóstolo Paulo cumpriu cabalmente essa missão, quando ele disse, né, segundo a palavra de Cristo, que por toda a terra saiu a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então a palavra foi conhecida em todo o mundo, ou seja, em todo o oikomene, ainda no primeiro século da era cristã. Temos mais uma passagem aqui ainda para que você possa entender, refletir, que se encontra em Colossenses capítulo 1, no versículo 23. Diz assim: se é que permaneceis na fé. O apóstolo Paulo se dirigindo aos irmãos do Colossenses, ele diz: se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda, presta bem atenção aí, olha só, a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Então, me vem a pergunta que eu lhe faço agora neste instante, você que está observando esse vídeo agora. O evangelho foi pregado ou não foi pregado a toda criatura debaixo do céu, ainda no primeiro século da era cristã? Claro que foi. O apóstolo Paulo atesta isso categoricamente, dizendo que a palavra, o evangelho, assim chegou conforme o Senhor tinha predito, e por conta disso o fim estava às portas. É quando fazemos uma observação do tempo em que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Colossenses, que foi justamente no ano de 61. 61 estava já se aproximando para a queda de Jerusalém, o fim de Jerusalém, por consequência da sua vinda, da vinda do Senhor em glória, dando o cumprimento profético do que estava para acontecer, assim o fim da dispensação mosaica, e assim dá início a um novo pacto de melhores e superiores promessas que aconteceu justamente em 70, quando Jerusalém caiu, quando o templo foi derribado e não ficou ali pedra sobre pedra. Então essa é a verdade bíblica das questões escatológicas que devemos entender categoricamente naquilo que consta a pregação do Evangelho dita pelo próprio Cristo em Mateus 24:14. Então não há necessidade de mandar missionários na expectativa de cumprir Mateus 24:14, porque não há de cumprir, porque já foi cumprido. Enviamos missionários, enviamos ministros do Evangelho para o mundo afora, para que o Cristo, Rei Eterno, possa ser reconhecido como Senhor, mas não em cumprimento profético, porque todas as profecias já se cumpriram em nome do Senhor Jesus. Desde já agradeço a tua participação. Não deixa de curtir aí o nosso vídeo e também de se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva, né? Ative os sininhos para receber as notificações de tudo aquilo que a gente postar aqui no nosso canal e ganhar abrangência e chegar a muitas vidas que ainda carecem
por falta do conhecimento da palavra de Deus, tá certo? Um abraço a todos, um abraço a você, fique na paz de Cristo e até a próxima oportunidade.